E nos próximos capítulos de Vale Tudo, Poliana terá um momento decisivo em sua carreira na Paladar. Determinado a provar seu valor, ele consegue reativar 5 contratos importantes, que estavam praticamente perdidos. O feito devolve não apenas fôlego financeiro à empresa, mas também confiança à equipe, que vê nele uma força renovadora. Esse sucesso, porém, não será suficiente para dissipar as tensões que se espalham nos bastidores, principalmente quando novos segredos começam a vir à tona. Enquanto isso, Heleninha se vê cada vez mais desconfortável com a presença de Ana Clara. A princípio, o motivo é sutil. Pequenos olhares, silêncios prolongados e uma sensação de que há algo não dito entre as duas. Mas Heleninha, que já carrega consigo um histórico de fragilidade emocional, começa a perceber que esse mal-estar não é fruto apenas de insegurança. Há, de fato, um clima de desconfiança crescente, como se Ana Clara escondesse algo que poderia afetar diretamente sua vida e até mesmo sua família. No outro extremo da trama, Maria de Fátima, sempre em busca de vantagem, decide jogar pesado. Ela envia para Odete Reutemann uma série de fotos suas em momentos íntimos com César. O gesto calculado tem um propósito claro: provocar ciúmes, criar instabilidade e abrir espaço para que ela possa voltar a se beneficiar da relação com o empresário. O que Fátima não espera é a reação surpreendente de Odete. Longe de se mostrar ofendida, Odete encara a situação de modo frio e estratégico. Ao invés de se afastar de César, ela toma uma decisão inesperada. Pede o empresário em casamento. Para Odete, não se trata de amor, mas de controle. O pedido é uma forma de consolidar sua influência sobre César e blindar seus interesses, ao mesmo tempo em que humilha Maria de Fátima, mostrando quem realmente detém o poder. Paralelamente, um encontro inesperado acontece. Solange e Afonso se cruzam, reacendendo lembranças antigas e criando novas tensões emocionais. A conversa entre eles revela fragilidades, ressentimentos e talvez até uma fagulha de reconciliação. Quando César descobre que o pedido de casamento de Odete foi motivado pelas fotos enviadas por Maria de Fátima, ele não hesita em contar tudo à jovem golpista. Para ela, a revelação é devastadora. Em vez de destruir Odete, suas próprias manobras a fortaleceram ainda mais. Irritada e humilhada, Fátima começa a traçar novos planos e, dessa vez, busca um aliado improvável: Mário Sérgio. Ela propõe uma aliança, ciente de que juntos podem atingir Odete onde realmente dói. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. As tensões atingem outro patamar quando Odete marca um encontro com Ana Clara. Movida pela necessidade de mostrar superioridade, a vilã revela que a moça também tem um crime em seu passado. Uma confissão que coloca Ana Clara contra a parede e a torna refém de seu silêncio. O jogo de manipulação é cruel, e Ana Clara percebe que está nas mãos de alguém capaz de destruí-la com uma simples palavra. Sem imaginar o que se passa na reunião, Maria de Fátima decide seguir Odete. De carro, ela acompanha os movimentos da empresária até a casa de Ana Clara, tomada pela curiosidade e pela sensação de que está prestes a descobrir algo grandioso. Lá, a ousadia de Fátima se revela em seu auge. Ela bate a porta e pede para entrar. Assim que cruza o limiar da casa, Maria de Fátima é surpreendida por uma revelação bombástica. Ao observar um jovem, ela o reconhece imediatamente. Leonardo é filho de Odete Reutemann. A descoberta é como um choque elétrico. Em questão de segundos, todas as peças começam a se encaixar em sua mente. Para Fátima, aquilo não é apenas um segredo guardado a 7 chaves. É uma oportunidade de ouro para virar o jogo e, talvez, finalmente superar Odete. O episódio, cheio de reviravoltas, marca um ponto de virada. Enquanto Poliana conquista vitórias profissionais, Heleninha enfrenta desconfianças pessoais. E Odete segue manipulando todos ao seu redor. Maria de Fátima percebe que está diante da chave para o poder. Um segredo capaz de desmontar a rainha implacável que sempre a humilhou. Heleninha enfrentará mais um dos momentos mais conturbados de sua vida. A filha de Odete fará uma descoberta que mexerá profundamente com suas emoções. Celina, sua amiga de confiança, foi sócia de Raquel na Paladar. A revelação a deixará chocada e com uma sensação intensa de traição, acreditando que informações importantes sobre seu passado e sua vida profissional lhe foram propositalmente omitidas. A mistura de raiva, frustração e decepção
levará Heleninha a recorrer novamente ao álcool, desencadeando uma nova recaída. Ao chegar em casa completamente embriagada, a jovem não conseguirá conter suas emoções. Ela descarregará toda a sua raiva e ressentimento sobre a tia, acusando-a de omitir verdades e agir de forma manipuladora. A cena mostrará Heleninha gritando, chateada e confusa, enquanto a tia, tomada de surpresa, tenta acalmá-la e compreender os motivos daquele surto. A tensão será palpável, deixando claro para o público que a relação entre elas, embora marcada por afeto, está passando por um momento delicado, prestes a se transformar em confronto. O estado de vulnerabilidade de Heleninha será agravado pelo clima de mistério envolvendo sua aproximação com Ana Clara. A presença da jovem provocará lembranças dolorosas e fará com que Heleninha repense o passado, questionando decisões que afetaram sua vida e seu caminho profissional. O dilema emocional de Heleninha ficará evidente quando ela relutar em abrir a galeria que tanto deseja para recomeçar sua vida, temendo que antigos problemas e decepções voltem a interferir em sua trajetória. Nesse contexto, Renato surgirá como uma presença acolhedora e firme, tentando ajudá-la a lidar com a recaída. Ele se colocará à disposição para levá-la a uma reunião do Alcoólicos Anônimos, AA, demonstrando preocupação genuína com o bem-estar da amiga. A ação de Renato não apenas mostrará seu lado solidário, mas também abrirá espaço para uma aproximação cada vez maior entre os dois. À medida que Heleninha aceita a ajuda, uma conexão mais íntima se forma, e o telespectador perceberá que o clima entre eles começa a se transformar, com sinais de que o romance poderá se intensificar nos próximos episódios. A trama mostrará, portanto, que Heleninha está lidando com uma série de conflitos internos. A decepção com Celina, a dificuldade em confiar em quem está próximo, a luta contra o álcool e o medo de recomeçar profissionalmente. Cada um desses elementos será explorado de forma dramática, revelando tanto a fragilidade quanto a força da personagem. Ao mesmo tempo, a presença de Renato funcionará como contraponto, oferecendo apoio e a possibilidade de reconstrução pessoal e emocional. Assim, o público verá Heleninha passar por momentos de descontrole e vulnerabilidade, mas também por pequenas vitórias, nas quais a amizade e o afeto verdadeiro começam a ajudá-la a encontrar equilíbrio. Entre discussões acaloradas, lágrimas e tentativas de reconciliação, a personagem viverá uma trama intensa que mistura drama, emoção e o início de um possível romance que promete aquecer ainda mais a narrativa. No centro de todas essas tramas, as alianças se desfazem e novas parcerias são formadas. Cada revelação é uma faísca que ameaça incendiar o equilíbrio precário que ainda resta. Entre traições, confissões e confrontos, a vida dos personagens toma rumos cada vez mais imprevisíveis, mostrando que ninguém está verdadeiramente seguro quando interesses e ambições se entrelaçam. Antes mesmo de receber o diagnóstico de câncer, Afonso começará a apresentar sinais de que algo não vai bem com sua saúde. O triatleta, acostumado a exibir vigor e disciplina nos treinos, passará a notar mudanças sutis, mas preocupantes. Manchas roxas surgirão em seus braços sem motivo aparente, além de episódios de sangramento nasal que o deixarão intrigado. Apesar dos sintomas, ele tentará ignorar os alertas do corpo, insistindo em manter sua rotina intensa de treinos. Em um dia decisivo, durante uma corrida na praia ao lado de Igor, seu personal e amigo, o problema ficará ainda mais evidente. O treinador perceberá que Afonso não consegue acompanhar o ritmo habitual. "Bora lá, Afonso! Cadê aquele atleta que mora dentro de você?" incentivará Igor, tentando animá-lo. Ofegante, o irmão de Heleninha pedirá para reduzir a intensidade. "Mais devagar ainda? Quer alongar um pouco?" sugerirá o personal, já notando algo estranho. De repente, Afonso começará a sentir tontura, suando frio e cambaleando. "Pode ser que eu tô..." balbuciará, prestes a desmaiar. Igor correrá para segurá-lo, alarmado. "O que houve, Afonso? Tá se sentindo mal mesmo? Senta um pouquinho, respira", dirá, tentando acalmá-lo. Ainda confuso, mas consciente, Afonso admitirá: "Tenho me sentido fraco ultimamente." Preocupado, Igor aconselhará sem rodeios: "Já foi ao médico? Melhor ver isso aí antes que piore." Afonso, porém, tentará disfarçar a gravidade do momento, minimizando os sintomas. "Imagina, não é nada. Deve ser falta de sono. Só isso", responderá, esforçando-se para se levantar. Mesmo tentando esconder, ficará claro que algo mais sério está acontecendo.
A cena marcará o início de uma fase decisiva em sua trajetória, na qual o atleta terá de enfrentar não apenas os desafios do esporte, mas também os da própria vida. Raquel continua demonstrando todo o seu desprezo por Maria de Fátima, deixando claro que não aceita sua presença nem como aliada, muito menos como parte de sua vida. O embate entre as duas mulheres só aumenta e cada encontro é carregado de ironias, mágoas e acusações veladas. Maria de Fátima, por sua vez, finge não se abalar, mas sente profundamente o peso do julgamento constante. A tensão cresce como uma ferida aberta que ameaça explodir a qualquer momento. Enquanto isso, Afonso entrega a Odete o relatório detalhado que elaborou sobre as finanças da TCA. Com o cuidado de um profissional íntegro, ele analisou cada número e encontrou provas contundentes de que Marco Aurélio vem desviando recursos da empresa há anos. O documento é claro, revelando um esquema de extorsão que se arrastou por muito tempo, comprometendo não apenas as contas, mas também a credibilidade da companhia. Odete, ao receber o relatório, demonstra uma frieza calculista. Apesar da gravidade da descoberta, ela não se mostra surpresa, como se, no fundo, já tivesse indícios do que estava acontecendo. No entanto, a pressão e o esforço para concluir o relatório cobram seu preço. Afonso começa a sentir um mal-estar crescente. O cansaço, antes disfarçado, torna-se evidente. Igor percebe a fragilidade do amigo e tenta alertá-lo para que se cuide, mas Afonso insiste que precisa continuar, mesmo que o corpo peça descanso. O peso da responsabilidade o consome e o perigo de um colapso se aproxima. Odete, armada com as informações recebidas, não hesita em confrontar Marco Aurélio. A reunião entre os dois é carregada de tensão. Ela exige explicações e não poupa palavras ao acusá-lo diretamente. Marco Aurélio, acuado, tenta se justificar, mas a firmeza de Odete o coloca contra a parede. Pela primeira vez em muito tempo, ele percebe que pode perder o controle da situação. A guerra de poder dentro da TCA se intensifica e o confronto promete consequências devastadoras. Em outro núcleo, Ana Clara abre o coração para Leonardo. Decidida e convicta, ela revela sua intenção de se casar com ele. O momento é carregado de emoção. Ana Clara fala sobre o amor que sente e sobre o desejo de construir uma vida ao lado dele. Leonardo escuta, dividido entre a surpresa e a alegria, mas também entre dúvidas que não consegue ignorar. O pedido inesperado muda os rumos de seu relacionamento, trazendo à tona escolhas que definirão o futuro. Enquanto isso, Ivan não desiste de sua busca por justiça. Ele pressiona Gerson a confessar que foi Odete quem armou contra ele no passado. Ivan acredita que somente trazendo a verdade à tona poderá limpar seu nome e expor as manipulações da poderosa empresária. Gerson, acuado, tenta resistir, mas a insistência de Ivan o deixa cada vez mais vulnerável. A tensão aumenta ainda mais quando Maria de Fátima procura Afonso. De maneira dura e fria, ela o informa que o filho que espera não é dele. A revelação é um golpe devastador. Afonso, já fragilizado pela saúde e pelos problemas da empresa, sente o chão se abrir sob seus pés. A notícia o abala profundamente, intensificando sua exaustão e deixando claro que sua vida pessoal também está marcada por traições e desilusões. Paralelamente, Celina dá um passo ousado e estratégico. Compra a casa da Paladar, mas decide colocar o imóvel no nome de Raquel e Poliana. O gesto surpreende, mostrando seu desejo de proteger e beneficiar as duas, mesmo que isso traga riscos. Em seguida, Celina procura Odete e pede segredo absoluto sobre sua aquisição, temendo que a revelação estrague seus planos ou desperte intrigas desnecessárias. Porém, o destino prega uma peça. Heleninha, sempre curiosa, acaba ouvindo parte da conversa. Odete, astuta como sempre, despista Heleninha com habilidade, mudando o rumo da história e impedindo que a verdade venha à tona naquele instante. Aliviada, Celina agradece à irmã pela cumplicidade e pela proteção, sem imaginar que o segredo pode vazar a qualquer momento. Enquanto isso, Ana Clara segue firme em sua decisão de unir-se a Leonardo. Determinada, começa a armar os detalhes do casamento, sem medir consequências. Para ela, este é o passo definitivo para conquistar a felicidade que tanto sonhou. No entanto, as sombras do passado, os segredos que cercam a família e as disputas pelo poder ainda podem transformar esse sonho em mais um capítulo de dor e de intrigas. No centro de todas essas tramas, as alianças se desfazem e novas parcerias são formadas. Cada revelação é uma faísca que ameaça incendiar o equilíbrio precário que ainda resta.
Entre traições, confissões e confrontos, a vida dos personagens toma rumos cada vez mais imprevisíveis, mostrando que ninguém está verdadeiramente seguro quando interesses e ambições se entrelaçam. Antes mesmo de receber o diagnóstico de câncer, Afonso começará a apresentar sinais de que algo não vai bem com sua saúde. O triatleta, acostumado a exibir vigor e disciplina nos treinos, passará a notar mudanças sutis, mas preocupantes. Manchas roxas surgirão em seus braços sem motivo aparente, além de episódios de sangramento nasal que o deixarão intrigado. Apesar dos sintomas, ele tentará ignorar os alertas do corpo, insistindo em manter sua rotina intensa de treinos. Em um dia decisivo, durante uma corrida na praia ao lado de Igor, seu personal e amigo, o problema ficará ainda mais evidente. O treinador perceberá que Afonso não consegue acompanhar o ritmo habitual. "Bora lá, Afonso! Cadê aquele atleta que mora dentro de você?" incentivará Igor, tentando animá-lo. Ofegante, o irmão de Heleninha pedirá para reduzir a intensidade. "Mais devagar ainda? Quer alongar um pouco?" sugerirá o personal, já notando algo estranho. De repente, Afonso começará a sentir tontura, suando frio e cambaleando. "Pode ser que eu tô..." balbuciará, prestes a desmaiar. Igor correrá para segurá-lo, alarmado. "O que houve, Afonso? Tá se sentindo mal mesmo? Senta um pouquinho, respira", dirá, tentando acalmá-lo. Ainda confuso, mas consciente, Afonso admitirá: "Tenho me sentido fraco ultimamente." Preocupado, Igor aconselhará sem rodeios: "Já foi ao médico? Melhor ver isso aí antes que piore." Afonso, porém, tentará disfarçar a gravidade do momento, minimizando os sintomas. "Imagina, não é nada. Deve ser falta de sono. Só isso", responderá, esforçando-se para se levantar. Mesmo tentando esconder, ficará claro que algo mais sério está acontecendo. A cena marcará o início de uma fase decisiva em sua trajetória, na qual o atleta terá de enfrentar não apenas os desafios do esporte, mas também os da própria vida. Celina estava atônita com a decisão de Afonso. Para ela, era inconcebível que o marido resolvesse sair de casa daquela maneira, sem maiores explicações, deixando para trás não apenas uma história, mas também um lar construído ao longo dos anos. Inconformada, ela tentava encontrar forças para entender a frieza com que ele tomou a decisão, mas o coração se recusava a aceitar. O vazio deixado pela ausência de Afonso preenchia a casa, tornando o silêncio quase insuportável. Enquanto isso, Heleninha percebia algo estranho em Afonso. Durante um encontro rápido, notou manchas roxas espalhadas em seu braço. A princípio, tentou acreditar que fossem apenas hematomas comuns, talvez causados por alguma batida ou descuido. No entanto, a insistência das marcas a deixou inquieta. Sabia que havia algo mais ali, algo que Afonso tentava esconder, e isso a corroía por dentro. Ana Clara, por sua vez, desabafava com Leonardo sobre as atitudes de Odete. Para ela, a sogra era a fonte de boa parte das tensões que a família enfrentava. Sentia-se constantemente vigiada, julgada e diminuída, como se nunca fosse boa o suficiente para estar ao lado do homem que amava. Leonardo ouvia com paciência, mas também carregava suas próprias dores, dividido entre proteger a esposa e não entrar em choque direto com a mãe. Na praia, Raquel enfrentava o peso da humilhação. Tentava, com coragem, vender sanduíches para garantir seu sustento, mas não suportou ser vista por Celina e Heleninha naquele momento tão frágil. Para ela, parecia que todas as suas lutas eram expostas ao ridículo, e o olhar de surpresa das duas mulheres ficou gravado como um lembrete cruel de suas dificuldades. A vergonha se misturava à determinação de seguir em frente, mas a ferida da humilhação permanecia aberta. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Marieta, atenta aos pequenos sinais, também percebeu algo preocupante em Afonso. Ao encontrá-lo, notou um sangramento no nariz que ele tentou disfarçar com pressa. Para a amiga, o quadro era alarmante, já que se somava às manchas relatadas por Heleninha. Marieta passou a acreditar que havia uma doença grave escondida sob o silêncio de Afonso, e o medo começou a crescer em seu coração. Enquanto isso, Bartolomeu colocava em prática um plano arriscado. Com um dispositivo discreto preso ao corpo,
Ele se preparava para um almoço com Gerson. A câmera oculta tinha o objetivo de registrar tudo, cada palavra, cada gesto, revelando verdades que poderiam mudar o rumo de muitos conflitos. O peso da responsabilidade recaía sobre ele, mas Bartolomeu sabia que aquela prova era necessária. Depois de perder a Paladar, a empresa que construiu com tanto esforço e mergulhar em dívidas impagáveis, Raquel decide voltar às origens. Sem dinheiro, mas com coragem e dignidade, ela pega sua velha caixa térmica e volta a vender sanduíches na praia, exatamente como fazia nos tempos em que sonhava em ter um negócio próprio. É nesse cenário que o destino arma uma das reviravoltas mais marcantes da história. Celina, que havia se deixado manipular pela irmã Odete e vendido sua parte da Paladar, acaba indo à praia para um passeio aparentemente inocente. Ao lado de Heleninha, que não faz ideia da traição cometida pela tia contra Raquel, Celina aproveita o sol, tentando esquecer por algumas horas o peso da culpa que carrega em silêncio. De repente, o inesperado acontece. Raquel, com passos firmes e o olhar determinado, surge oferecendo seus sanduíches aos banhistas. O sol que brilha sobre ela parece realçar sua força, mas também expõe as marcas do sofrimento recente. Enquanto caminha entre os guarda-sóis, acaba tropeçando sem querer nos pertences de Celina e Heleninha. O choque é imediato. Raquel, você está vendendo sanduíche? Se espanta Heleninha, arregalando os olhos, sem conseguir acreditar no que vê. Raquel respira fundo, mantém a postura e responde com firmeza, embora sua voz carregue um tom de mágoa. É isso mesmo. Voltei a vender sanduíches. Preciso seguir em frente. Celina, ao lado, sente o chão sumir sob seus pés. O rosto dela cora de vergonha, e as mãos tremem ao perceber a gravidade do encontro. O coração se aperta de um jeito quase insuportável. Não é apenas a surpresa de ver a amiga em condições tão humildes. É a consciência de que ela própria foi responsável por parte daquele destino. Eu não sabia que você estava vendendo sanduíche de novo. E a sua empresa? Pergunta Celina, tentando esconder a aflição que sente, mas tropeçando nas próprias palavras. Raquel, com os olhos fixos na antiga sócia, responde de maneira direta, quase cortante. A minha empresa? Sofremos um golpe. A Paladar fechou. O silêncio que se instala é pesado como chumbo. Heleninha, ingênua diante da verdade, demonstra compaixão. Que triste, Raquel. Imagino a dor que deve ser perder tudo assim de repente. É uma covardia. Raquel esboça um sorriso amargo e, com voz firme, rebate. Não precisa sentir pena, não. Eu sempre me levanto. Com licença. Ela se afasta, carregando sua caixa de isopor como se fosse uma armadura. Cada passo é uma prova de resistência. Um recado silencioso de que, por mais que tentem derrubá-la, Raquel não se curva. Já em outro momento, Afonso desmascara a farsa cruel e descobre mentira bombástica de Fátima e César em Vale Tudo. A casa vai realmente cair e, desta vez, de um jeito ainda mais devastador do que o público esperava. O flagra de Afonso em Maria de Fátima e César na cama não será apenas uma traição amorosa. Por trás do escândalo, existirá uma mentira ainda mais bombástica, que vai abalar os alicerces da mansão e colocar em risco todos os envolvidos. Depois de receber o alerta de Sardinha sobre as armações de Fátima contra Solange e sobre o caso clandestino com César, Afonso ficará transtornado. Movido pelo desespero, vasculhará o quarto da esposa até encontrar o endereço do apartamento onde os dois amantes se encontram em segredo. Determinado a não ser feito de idiota, o rapaz partirá para o local, sem imaginar que o que descobrirá lá vai muito além de um simples adultério. Ao chegar ao flat, Afonso abrirá a porta no exato momento em que César se levanta da cama e Fátima, enrolada em um lençol, tenta se recompor. O choque tomará conta do Mauricinho. Fátima, você me enganou esse tempo todo? Mas, antes que ela consiga se explicar, César tentará intervir. Calma, Afonso. Não é nada do que você está pensando. Revoltado, ele partirá para cima do rival e lhe acertará um soco que o deixará sangrando. O público pensará que a confusão terminará ali, mas será neste momento que a bomba estourará. Ao ver o sangue escorrendo do rosto, César soltará uma frase enigmática.
Você não devia bater no homem que salvou sua herança. Afonso ficará sem entender, e pressionado, César revelará que ele e Fátima mantêm, além do romance, um pacto sujo. Ambos forjaram documentos para fraudar uma parte dos negócios de Afonso e manipular decisões que envolvem o patrimônio da família. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Sim, a mentira não era apenas a traição carnal. Fátima e César estavam por trás de um esquema milionário para desestabilizar Afonso e, em seguida, assumir o controle de tudo. Desnorteado, Afonso gritará, tentando assimilar a notícia. Vocês dois estavam roubando de mim esse tempo todo? Fátima, acuada, tentará contornar a situação. Não é roubo, Afonso. Eu só quis garantir nosso futuro. Você não entende como o mundo funciona. O rapaz transtornado retrucará. Eu entendo muito bem, Fátima. Você nunca me amou. Você só queria a vida de luxo, e o César era a peça do seu jogo. César, ainda sangrando, confirmará a mentira. Ela não te enganou sozinha, Afonso. Eu também precisava me manter no poder. Vocês acham que negócios se sustentam apenas com honestidade? O mundo real não funciona assim. A revelação deixará claro que o relacionamento dos dois amantes era, na verdade, parte de uma armação ainda maior. Manter Afonso como o corninho manso enquanto eles dilapidavam seu patrimônio pelas costas. Destruído, o rapaz não conterá as lágrimas. Vocês acabaram com a minha vida. Roubaram minha confiança, minha dignidade e até meu nome. Tentando manter o controle, Maria de Fátima se vestirá às pressas e disparará. Chega de drama, Afonso. Você nunca teve coragem de enfrentar a vida. Eu e o César estamos apenas fazendo o que você nunca teve estômago para fazer. E se você abrir a boca, quem vai sair perdendo é você. Essa ameaça deixará claro que a vilã não tem limites. Além da traição e do golpe financeiro, ela agora colocará Afonso contra a parede, insinuando que pode manipular a situação para fazê-lo parecer culpado nos negócios. Eu tenho provas de que você assinou papéis sem ler. Quem acha que a justiça vai acreditar? Em mim e no César ou no marido enganado que se diz vítima? Provocará ela. Completamente arrasado, Afonso dirá apenas: acabou, Fátima. Você nunca mais vai me ver como antes. E dessa vez, nem seu charme, nem suas mentiras vão salvar você. Em seguida, sairá do flat batendo a porta, deixando para trás uma cena de destruição emocional. E César sangrando no chão. De volta à mansão, Afonso se trancará no quarto e desabará em prantos, enquanto recorda todas as vezes em que defendeu Fátima das acusações de amigos e familiares. Agora, ele terá a dura certeza de que não era apenas um marido enganado. Era também vítima de um golpe frio e calculado. À medida que sua saúde se deteriora e o tratamento contra a leucemia se torna cada vez mais desgastante, Afonso decide deixar um legado que vá além de qualquer bem material. Prestes a encarar a possibilidade de não resistir à doença, ele encontra forças em um gesto simples, mas profundamente carregado de significado: gravar um vídeo para os filhos gêmeos que Solange espera. Para ele, não se trata apenas de registrar palavras, mas de oferecer uma herança de amor, memória e esperança, capaz de atravessar o tempo e acompanhar os pequenos mesmo na sua ausência. Numa madrugada silenciosa, enquanto Solange dorme exausta após mais um dia de cuidados ao lado do marido, Afonso se levanta devagar. Os movimentos são lentos, denunciando o peso do cansaço, mas sua determinação é firme. Ele pega o celular e se senta na poltrona do quarto, a mesma em que tantas vezes sonhou com o futuro da família. Com um olhar marejado, aciona a câmera e começa a falar. Oi, meus amores. Inicia tentando esboçar um sorriso que se mistura ao tremor da voz. Ele faz uma pausa, respira fundo e prossegue. Vocês ainda nem nasceram, mas eu já amo tanto vocês. Mais do que consigo colocar em palavras. As lágrimas escapam de seus olhos, mas ele não interrompe a gravação. Ao contrário, deixa que a emoção transborde, revelando a incerteza que o corrói. Afonso fala sobre o medo de não estar presente para vê-los crescer, para ensiná-los a andar, para comemorar os aniversários e acompanhar cada conquista. Eu queria estar ao lado de vocês em tudo, mas se por algum motivo eu não puder, quero que saibam que sempre estive com vocês aqui dentro, diz, colocando a mão sobre o coração. A cena é carregada de uma ternura quase insuportável.
Afonso, mesmo diante da possibilidade de despedida, busca consolar os filhos que ainda estão por vir. Vocês vão ter uma vida linda, eu sei, e quero que nunca duvidem do amor que sinto. Amor não morre. Ele continua vivendo em quem a gente ama, completa, tentando convencer não apenas os gêmeos, mas também a si mesmo. Nesse momento, ele muda o foco da fala e passa a falar sobre Solange. O semblante se ilumina de orgulho e reverência. Vocês têm a sorte de ter a mãe mais incrível que eu já conheci. Uma mulher forte, corajosa e com um coração imenso. Se um dia eu não estiver aqui, prometam cuidar dela como ela vai cuidar de vocês. Foi ela quem me deu forças até agora, quem nunca desistiu de mim, quem acreditou que a gente podia superar tudo. Vocês vão entender, quando crescerem, o quanto ela é especial. Enquanto fala, o choro de Afonso se intensifica. É um choro contido, silencioso, mas devastador, porque traz consigo o medo da finitude e a dor da despedida antecipada. Ele tenta se recompor, respira fundo mais uma vez e conclui com uma frase simples, mas carregada de sentimento. Seja como for, tudo vai ficar bem. Eu prometo. Nesse instante, a câmera continua gravando, mas algo inesperado acontece. Solange, despertada pelo barulho baixo e pelo choro abafado do marido, abre os olhos e se levanta. Ao se aproximar, flagra Afonso diante do celular, em plena confissão. Com o coração apertado, ela interrompe a cena. Afonso, nossos filhos nunca vão ver esse vídeo, diz com firmeza, segurando as mãos dele. O tom não é de reprovação, mas de um amor tão intenso que não aceita a ideia de despedida. Ele, surpreso e constrangido, tenta disfarçar, murmurando que estava apenas batendo um papo com os bebês. Solange, no entanto, enxerga através da fragilidade do companheiro. Ela percebe o medo escondido por trás das palavras, a esperança disfarçada de despedida. Sem deixar que ele se afaste, ela o abraça com força, como se quisesse convencê-lo de que ainda havia tempo, de que a luta não estava perdida. Eu não vou deixar você desistir. Nós vamos enfrentar isso juntos, como sempre fizemos. E você vai estar aqui para segurar esses meninos no colo, pode acreditar. O silêncio que se segue é carregado de emoção. Afonso encosta o rosto no ombro de Solange, deixando que as lágrimas escorram livremente. Pela primeira vez, ele não tenta esconder o medo, nem a fragilidade. E nesse gesto, encontra a força que só o amor verdadeiro é capaz de oferecer. A cena termina com os dois abraçados, em um misto de dor, esperança e cumplicidade. O vídeo permanece gravado, guardado como um testemunho silencioso do amor de Afonso. Mais do que palavras, aquele registro simboliza a luta de um homem contra o tempo, contra a doença e contra o esquecimento. É a lembrança de que, mesmo diante da morte, o amor continua sendo a maior herança que alguém pode deixar. Na manhã seguinte, a tensão da noite anterior ainda paira no ar. Solange desperta antes de Afonso e o observa dormir, exausto, com o celular ainda ao lado da poltrona. Por um instante pensa em apagar o vídeo, como se pudesse afastar o fantasma da despedida que tanto teme. Mas, ao encostar o dedo na tela e ver o rosto emocionado do marido congelado no início da gravação, decide não fazê-lo. Em vez disso, guarda o aparelho cuidadosamente na gaveta, compreendendo que aquele registro não é um presságio, mas um grito silencioso de amor e vulnerabilidade. Quando Afonso desperta, encontra Solange ao seu lado, sorrindo com doçura, embora os olhos ainda tragam vestígios de choro. Eu sei que você tem medo, Afonso. Eu também tenho, confessa, com a voz suave. Mas vamos aprender a transformar esse medo em força. Nossos filhos precisam de você. E eu também. Você não está sozinho. Ele a encara, tocado pela firmeza e serenidade da companheira. Pela primeira vez em dias, sente que a esperança pode ser mais forte do que a dor. Solange beija sua testa. E em silêncio, ambos selam um pacto. Lutar até o fim, juntos. Betty Reutemann nunca foi mulher de expor sua vida pessoal. Sempre rígida, calculista e com uma imagem a zelar, mantinha seus relacionamentos longe dos holofotes. Mas dessa vez, algo estava diferente. César, com seu charme irresistível, havia conseguido atravessar as muralhas que ela mesma ergueu ao longo da vida. A princípio, Odete achava que ele não passava de mais um capricho, um brinquedo passageiro que alimentava seu ego. Porém, aos poucos, o rapaz conquistou espaço não só em sua rotina, mas também em seu coração.
O romance, que começou como um segredo sussurrado entre quatro paredes, estava prestes a ganhar o mundo. Em uma manhã ensolarada, dentro da suíte luxuosa de um hotel, César circulava despreocupado, exibindo apenas uma cueca, dono de uma autoconfiança quase insolente. Ele pegou o telefone e ligou para a recepção, pedindo o café da manhã no quarto. Mas antes mesmo que pudesse concluir o pedido, Odete o interrompeu com sua voz firme, porém doce, num tom incomum para quem a conhecia. "Desligue isso. Estou cansada de comer aqui dentro." César arqueou a sobrancelha surpreso. Aquela frase, aparentemente simples, carregava algo que ele não esperava ouvir da poderosa empresária. "Como assim, Odete?" provocou ele, deixando o telefone de lado. A resposta dela foi ainda mais surpreendente. "Vamos descer. Quero tomar café no salão. Não tenho mais paciência para me esconder." O jovem, intrigado, não deixou a oportunidade escapar. Aproximou-se, envolvendo-a em seu olhar penetrante, e soltou uma risada leve. "Você não está mais preocupada em ser discreta?" Odete, sem hesitar, sustentou o olhar dele com firmeza. Pela primeira vez, não havia sombra de dúvida em sua expressão. "Não estou mais preocupada com nada disso. Quero que vejam. Quero que saibam." Aquela declaração foi um divisor de águas. César, acostumado a testar os limites dela, não resistiu a cutucar ainda mais. "Então a poderosa Odete Reutemann quer descer comigo? Quer andar de mãozinha dada com o seu namorado no lobby do hotel?" Depois de perder a paladar, a empresa que construiu com tanto esforço e mergulhar em dívidas impagáveis, Raquel decide voltar às origens. Sem dinheiro, mas com coragem e dignidade, ela pega sua velha caixa térmica e volta a vender sanduíches na praia, exatamente como fazia nos tempos em que sonhava em ter um negócio próprio. É nesse cenário que o destino arma uma das reviravoltas mais marcantes da história. Celina, que havia se deixado manipular pela irmã Odete e vendido sua parte da paladar, acaba indo à praia para um passeio aparentemente inocente. Ao lado de Heleninha, que não faz ideia da traição cometida pela tia contra Raquel, Celina aproveita o sol, tentando esquecer por algumas horas o peso da culpa que carrega em silêncio. De repente, o inesperado acontece. Raquel, com passos firmes e o olhar determinado, surge oferecendo seus sanduíches aos banhistas. O sol que brilha sobre ela parece realçar sua força, mas também expõe as marcas do sofrimento recente. Enquanto caminha entre os guarda-sóis, acaba tropeçando sem querer nos pertences de Celina e Heleninha. O choque é imediato. "Raquel, você está vendendo sanduíche?" se espanta Heleninha, arregalando os olhos, sem conseguir acreditar no que vê. Raquel respira fundo, mantém a postura e responde com firmeza, embora sua voz carregue um tom de mágoa. "É isso mesmo. Voltei a vender sanduíches. Preciso seguir em frente." Celina, ao lado, sente o chão sumir sob seus pés. O rosto dela cora de vergonha, e as mãos tremem ao perceber a gravidade do encontro. O coração se aperta de um jeito quase insuportável. Não é apenas a surpresa de ver a amiga em condições tão humildes. É a consciência de que ela própria foi responsável por parte daquele destino. Eu não sabia que você estava vendendo sanduíche de novo. E a sua empresa?" pergunta Celina, tentando esconder a aflição que sente, mas tropeçando nas próprias palavras. Raquel, com os olhos fixos na antiga sócia, responde de maneira direta, quase cortante. "A minha empresa? Sofremos um golpe. A paladar fechou. O silêncio que se instala é pesado como chumbo." Heleninha, ingênua diante da verdade, demonstra compaixão. "Que triste, Raquel. Imagino a dor que deve ser perder tudo assim de repente. É uma covardia." Raquel esboça um sorriso amargo e, com voz firme, rebate. "Não precisa sentir pena, não. Eu sempre me levanto. Com licença." Ela se afasta, carregando sua caixa de isopor como se fosse uma armadura. Cada passo é uma prova de resistência. Um recado silencioso de que, por mais que tentem derrubá-la, Raquel não se curva. Já em outro momento, Afonso desmascara a farsa cruel e descobre mentira bombástica de Fátima e César em Vale Tudo.
A casa vai realmente cair e, desta vez, de um jeito ainda mais devastador do que o público esperava. O flagra de Afonso em Maria de Fátima e César na cama não será apenas uma traição amorosa. Por trás do escândalo, existirá uma mentira ainda mais bombástica, que vai abalar os alicerces da mansão e colocar em risco todos os envolvidos. Depois de receber o alerta de Sardinha sobre as armações de Fátima contra Solange e sobre o caso clandestino com César, Afonso ficará transtornado. Movido pelo desespero, vasculhará o quarto da esposa até encontrar o endereço do apartamento onde os dois amantes se encontram em segredo. Determinado a não ser feito de idiota, o rapaz partirá para o local, sem imaginar que o que descobrirá lá vai muito além de um simples adultério. Ao chegar ao flat, Afonso abrirá a porta no exato momento em que César se levanta da cama e Fátima, enrolada em um lençol, tenta se recompor. O choque tomará conta do Mauricinho. Fátima, você me enganou esse tempo todo? Mas, antes que ela consiga se explicar, César tentará intervir. Calma, Afonso. Não é nada do que você está pensando. Revoltado, ele partirá para cima do rival e lhe acertará um soco que o deixará sangrando. O público pensará que a confusão terminará ali, mas será neste momento que a bomba estourará. Ao ver o sangue escorrendo do rosto, César soltará uma frase enigmática. Você não devia bater no homem que salvou sua herança. Afonso ficará sem entender, e pressionado, César revelará que ele e Fátima mantêm, além do romance, um pacto sujo. Ambos forjaram documentos para fraudar uma parte dos negócios de Afonso e manipular decisões que envolvem o patrimônio da família. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Sim, a mentira não era apenas a traição carnal. Fátima e César estavam por trás de um esquema milionário para desestabilizar Afonso e, em seguida, assumir o controle de tudo. Desnorteado, Afonso gritará, tentando assimilar a notícia. Vocês dois estavam roubando de mim esse tempo todo? Fátima, acuada, tentará contornar a situação. Não é roubo, Afonso. Eu só quis garantir nosso futuro. Você não entende como o mundo funciona. O rapaz transtornado retrucará. Eu entendo muito bem, Fátima. Você nunca me amou. Você só queria a vida de luxo, e o César era a peça do seu jogo. César, ainda sangrando, confirmará a mentira. Ela não te enganou sozinha, Afonso. Eu também precisava me manter no poder. Vocês acham que negócios se sustentam apenas com honestidade? O mundo real não funciona assim. A revelação deixará claro que o relacionamento dos dois amantes era, na verdade, parte de uma armação ainda maior. Manter Afonso como o corninho manso enquanto eles dilapidavam seu patrimônio pelas costas. Destruído, o rapaz não conterá as lágrimas. Vocês acabaram com a minha vida. Roubaram minha confiança, minha dignidade e até meu nome. Tentando manter o controle, Maria de Fátima se vestirá às pressas e disparará. Chega de drama, Afonso. Você nunca teve coragem de enfrentar a vida. Eu e o César estamos apenas fazendo o que você nunca teve estômago para fazer. E se você abrir a boca, quem vai sair perdendo é você. Essa ameaça deixará claro que a vilã não tem limites. Além da traição e do golpe financeiro, ela agora colocará Afonso contra a parede, insinuando que pode manipular a situação para fazê-lo parecer culpado nos negócios. Eu tenho provas de que você assinou papéis sem ler. Quem acha que a justiça vai acreditar? Em mim e no César ou no marido enganado que se diz vítima? Provocará ela. Completamente arrasado, Afonso dirá apenas: acabou, Fátima. Você nunca mais vai me ver como antes. E dessa vez, nem seu charme, nem suas mentiras vão salvar você. Em seguida, sairá do flat batendo a porta, deixando para trás uma cena de destruição emocional. E César sangrando no chão. De volta à mansão, Afonso se trancará no quarto e desabará em prantos, enquanto recorda todas as vezes em que defendeu Fátima das acusações de amigos e familiares. Agora, ele terá a dura certeza de que não era apenas um marido enganado. Era também vítima de um golpe frio e calculado. À medida que sua saúde se deteriora e o tratamento contra a leucemia se torna cada vez mais desgastante, Afonso decide deixar um legado que vá além de qualquer bem material. Prestes a encarar a possibilidade de não resistir à doença, ele encontra forças em um gesto simples, mas profundamente carregado de significado: gravar um vídeo para os filhos gêmeos que Solange espera.
Para ele, não se trata apenas de registrar palavras, mas de oferecer uma herança de amor, memória e esperança, capaz de atravessar o tempo e acompanhar os pequenos mesmo na sua ausência. Numa madrugada silenciosa, enquanto Solange dorme exausta após mais um dia de cuidados ao lado do marido, Afonso se levanta devagar. Os movimentos são lentos, denunciando o peso do cansaço, mas sua determinação é firme. Ele pega o celular e se senta na poltrona do quarto, a mesma em que tantas vezes sonhou com o futuro da família. Com um olhar marejado, aciona a câmera e começa a falar. "Oi, meus amores." Inicia tentando esboçar um sorriso que se mistura ao tremor da voz. Ele faz uma pausa, respira fundo e prossegue. "Vocês ainda nem nasceram, mas eu já amo tanto vocês. Mais do que consigo colocar em palavras." As lágrimas escapam de seus olhos, mas ele não interrompe a gravação. Ao contrário, deixa que a emoção transborde, revelando a incerteza que o corrói. Afonso fala sobre o medo de não estar presente para vê-los crescer, para ensiná-los a andar, para comemorar os aniversários e acompanhar cada conquista. "Eu queria estar ao lado de vocês em tudo, mas se por algum motivo eu não puder, quero que saibam que sempre estive com vocês aqui dentro", diz, colocando a mão sobre o coração. A cena é carregada de uma ternura quase insuportável. Afonso, mesmo diante da possibilidade de despedida, busca consolar os filhos que ainda estão por vir. "Vocês vão ter uma vida linda, eu sei, e quero que nunca duvidem do amor que sinto. Amor não morre. Ele continua vivendo em quem a gente ama", completa, tentando convencer não apenas os gêmeos, mas também a si mesmo. Nesse momento, ele muda o foco da fala e passa a falar sobre Solange. O semblante se ilumina de orgulho e reverência. "Vocês têm a sorte de ter a mãe mais incrível que eu já conheci. Uma mulher forte, corajosa e com um coração imenso. Se um dia eu não estiver aqui, prometam cuidar dela como ela vai cuidar de vocês. Foi ela quem me deu forças até agora, quem nunca desistiu de mim, quem acreditou que a gente podia superar tudo. Vocês vão entender, quando crescerem, o quanto ela é especial." Enquanto fala, o choro de Afonso se intensifica. É um choro contido, silencioso, mas devastador, porque traz consigo o medo da finitude e a dor da despedida antecipada. Ele tenta se recompor, respira fundo mais uma vez e conclui com uma frase simples, mas carregada de sentimento. "Seja como for, tudo vai ficar bem. Eu prometo." Nesse instante, a câmera continua gravando, mas algo inesperado acontece. Solange, despertada pelo barulho baixo e pelo choro abafado do marido, abre os olhos e se levanta. Ao se aproximar, flagra Afonso diante do celular, em plena confissão. Com o coração apertado, ela interrompe a cena. "Afonso, nossos filhos nunca vão ver esse vídeo", diz com firmeza.